Paz de Cristo. Tá bom, né? Vamos continuar nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos ler alguns versículos. Vamos fazer uma oração primeiro. Deus Santo, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez, que teu Espírito Santo nos dê a sabedoria para entendermos a tua palavra, nos conduza em triunfo, abre a nossa mente, para que possamos entender a tua vontade. Nós consagramos esse tempo a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12. Tem um título na minha Bíblia que é A Mulher e o Dragão. A Mulher e o Dragão. O versículo 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, o homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Tá bom até aí? Amém? Então, gente, esse capítulo 12, ele vai iniciar a descrição em detalhes da perseguição da besta contra Israel e contra a igreja gentílica. A gente está numa sequência, né? E lembrando que o contexto em questão é a grande tribulação. Nós ainda estamos estudando a grande tribulação. Então, todos os acontecimentos vão acontecer, na verdade, dentro da grande tribulação, que é o período de 7 anos. Todo mundo lembra disso? Então tá bom. Apocalipse 12, ela é uma sinopse, é um resumo. Um resumo de quê? Do conflito entre o bem e o mal, que a gente conhece, que essa é uma batalha cósmica, né? Então, se a gente fosse dividir esse capítulo para poder estudar, capítulo 12, que é importantíssimo, a gente pode dividir ele em 4 tópicos. Primeiro, a origem do pecado e o início do conflito no céu. Segundo, ataques de Satanás a Cristo, quando ele viveu entre os homens. Terceiro, a perseguição à igreja nos séculos subsequentes. E quarto, a guerra final de Satanás contra o remanescente de Deus, que é o povo de Deus, né? Então, como é que a gente vai entender Apocalipse 12? Aliás, a Bíblia a gente não interpreta no sentido cronológico, né? Você não pode ir lendo a Bíblia achando que tudo é uma sequenciazinha. Existem livros na Bíblia, né, que aconteceram em um período bem anterior. Então não é uma história contada início, meio e fim. Você vai seguindo uma sequência, né? Por favor, isso aí tem que entender. Muitas vezes você tem livros que são antiguíssimos, né? Como o livro de Jó. Você tem cartas
que foram escritas anteriormente. Há umas que você acha que deveria ser escrita primeiro. Então, isso aí a gente já estudou, já expliquei isso para vocês, né? Não dá para a gente entender que a Bíblia é uma sequência do jeito que você está vendo ali. Você tem que ir folheando atrás e na frente. Você volta lá atrás, vai para frente, fica no meio. É assim que você estuda a Bíblia. Por isso você precisa de ter entendimento, né? O Apocalipse 12, ele é como se você estivesse contando uma história de alguém. Vamos supor, você vai contar a história do Ayrton Senna. Aí você vai pegar lá umas imagens dele quando ele tinha 12 anos de idade, estou dando um exemplo. E depois você coloca um flash dele com 20 anos, entendeu? Depois você volta de novo quando ele era pequenininho, tinha 2 anos. Então, assim, o Apocalipse é mais ou menos assim, ele vai viajando, Apocalipse 12 principalmente, ele vai viajando no tempo e às vezes ele está falando de uma coisa que você fala, mas isso aconteceu agora? Não. Ele está voltando lá há tantos anos atrás. Ok? Apocalipse 12, às vezes está falando do presente, às vezes está falando do passado, às vezes está falando do futuro. Por isso que vocês vão perceber que os versículos, eles não acontecem numa sequência, né? Uma sequência histórica. Está entendido isso? Só para vocês não confundirem quando eu começar a ler. Então vamos aqui ao versículo 1, dentro da visão de João, né? Ele disse o seguinte, versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos lá. Vamos entender o primeiro versículo. Uma mulher, né? Na simbologia profética do Apocalipse, mulher tem um significado de uma expressão de uma reunião de pessoas num sistema. Mulher significa reunião de pessoas em um sistema. É um monte de gente que está dentro de um sistema. Qual o sistema, pastor? É a igreja? Não sei, é um país, entende? Deu para entender? É a falsa igreja, a verdadeira igreja? Então, mulher tem esse sentido. É a nação de Israel. Então, possui esse sentido nas profecias. Não quer dizer que toda vez que você encontrar escrito mulher na Bíblia, que significa isso. É somente na linguagem profética. Tá certo? Apocalipse 12, e no Apocalipse como um todo também, você vai ver muitas vezes mulher. Então entenda isso. Sistema constituído de pessoas. E com exceção que aparece aí Jezabel no Apocalipse. Não tem isso? Apocalipse 2, versículo 20, tem Jezabel. Nesse caso, tá, é uma pessoa específica ou um grupo de pessoas específicas dentro da igreja. Então, a não ser a Jezabel do Apocalipse, tá? Quando se fala de mulher no Apocalipse, fala de um sistema formado, constituído de pessoas. Claro isso? Podemos seguir. Em especial, aqui significa o povo de Deus, que pode ser a igreja ou pode ser a nação de Israel. Exemplo disso está em Isaías, capítulo 54, versículo 1 e 5. Jeremias, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. E Efésios, capítulo 5, versos 22 a 24. Tá bom? Entenderam o sentido de mulher? Vamos seguir. Essa mulher está vestida de sol. Deu para entender. Nós estudamos que Deus é o sol. Deus representa o sol. Se ela está vestida de sol, isso equivale ao que ela está revestida de luz ou revestida de Deus. É um sistema, ou um grupo de pessoas, um sistema formado por um grupo de pessoas, que está revestido de luz, revestido de sol. Já deu para perceber, né? Os textos que falam que Deus é sol, Salmo 84, versículo 11, e Salmo 104, versículo 2. Tudo bem? Nós temos aqui na visão de João uma mulher vestida de sol. Então nós temos aqui essa mulher está cheia de Deus. Amém, né? Diz que ela tem a lua debaixo dos seus pés.
tendo a lua debaixo dos seus pés. O simbolismo do sol, lua, estrelas, é um resumo da história da nação de Israel. Você vai sempre ver, quando se trata da nação de Israel, vai falar de sol, lua e estrelas. É um resumo, uma referência à nação de Israel. Então essa mulher, ela é uma mulher vestida de sol, ok? E ela tem a lua debaixo dos seus pés. Vamos entender isso, Gênesis 37, versículo 9? Vamos ler, Gênesis 37, versículo 9. Diz assim: E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Perceberam? Que ele está dizendo que sol, lua e estrela. E está na mesma sequência do Apocalipse. Se inclinavam a mim. São 3 elementos que estão aparecendo aqui, aparece no capítulo 12, porque é uma referência à nação de Israel. Quem é que ia se inclinar a ele? Eram os irmãos dele, que foram os patriarcas que formaram as 12 tribos, ou as 11, né? Porque a 12ª tribo é dele. Tudo bem aí? Vamos seguir. Apesar de que José é só uma contagem, né, de patriarca, mas acabou que as tribos foram formadas pelos irmãos. A lua é um satélite natural, não tem luz própria. A luz que tem vem do sol, ok? Assim como a lua está subordinada ao sol, e ela recebe dele a sua luz, toda a glória de Israel e sua influência provém de Deus. Por isso que ela tem a lua debaixo dos seus pés, uma iluminação que vem de Deus. A lua brilha de noite, assim Israel também deve brilhar durante a noite, nos momentos de escuridão. O que ele está dizendo? Que essa mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés, ela tem um papel importante, ela vai iluminar na escuridão. Qual é a escuridão? A tribulação. Deu para entender? Na grande tribulação, que é um momento de grande escuridão, de 7 anos, essa mulher, vestida de sol, que tem a lua debaixo dos seus pés, ela vai ter que iluminar na escuridão. Essa é a referência da lua debaixo dos pés. Entendido até agora? E diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, essa mulher. A gente sabe que essa mulher aqui vista não é a igreja, porque a igreja está arrebatada. Então está falando sobre a nação de Israel. Enquanto estrelas representam também no início do Apocalipse os pastores, lembra? E aqui são os patriarcas. Por isso que está falando da nação de Israel, que ela tinha uma coroa de 12 estrelas, ou seja, 12 tribos de Israel, ou 12 patriarcas que formaram a nação de Israel. Isso é claro. Entendido então? Vocês já entenderam que essa mulher já aponta para um grupo de pessoas, que é, na verdade, a nação de Israel. Vamos repetir o versículo 1, então, para a gente entender. Agora vocês vão interpretar, né? Viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa é uma referência clara à nação de Israel. Tudo bem. Sigamos. Vamos para o versículo 2. A mulher estava grávida. A mulher está grávida. Com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. Essa mulher está vestida de sol. Essa mulher tem a lua debaixo dos pés. E essa mulher está grávida, com dores de parto. Dores aqui, está no grego, significa tormento. Basanizomene. Tormento. Então essas dores significam que ela está passando por um momento difícil.
como é difícil. Essas são as dores de parto. Porque essa mulher é um sacrifício vivo que sofre qualquer coisa para trazer o Messias ao mundo. Foi a nação de Israel que trouxe o Messias ao mundo. Por isso que ela está grávida. Então esse texto aqui, ele é análogo a três personagens importantes. Número 1, Israel. Também é uma analogia da igreja. Não é isso? E é uma analogia de Maria, grávida de Jesus. Entenderam o que eu falei? Então esse texto, versículo 1 e 2, dessa mulher vestida de sol, essa mulher com uma lua debaixo dos pés. O versículo 2 diz que ela está grávida, com dor de parto, e estava sentindo tormentos, que são as dores para dar luz ao Messias. Analogia de Israel, igreja e Maria, que são os alvos específicos de Satanás. Não é verdade? Israel, igreja e Maria. Alvos específicos de Satanás. Isso está em Isaías 66, versos 7 e 8, Isaías 9, versículo 6. Não precisa abrir, depois vocês conferem. Fechamos o versículo 2? Vamos para o 3. E viu-se outro sinal no céu. Aí agora é outro sinal. Primeiro foi a mulher vestida de sol. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O grande dragão vermelho. Então, vocábulo grego, dracon. É conhecido esse nome, né? Significa dragão, serpente, crocodilo, leviatã. Está em Jó 41, versículo 1. Ou seja, quem está em foco aqui é o próprio Satanás. Esse segundo sinal do versículo 3, desse grande dragão, essa imagem desse grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre a cabeça, é Satanás. Entendido? O dragão é uma figura mitológica, gente. Por favor. Está entendido ou não? O que é mitológico? É mito. Nunca existiu dragão. Pastor, mas tem dragão assim na história, nas histórias antigas, medievais, fala sobre dragão. É mito. Mito. É um mito que ele aparece na Bíblia, mas que provavelmente ele é anterior aos escritos bíblicos. Talvez em tempos bem antigos, a gente sabe disso, né? Bem antes dos escritos serem registrados, que a gente tinha só a comunicação oral antigamente. Lembra disso? As coisas eram passadas de um povo para o outro povo, né? As lideranças passavam. Então era uma comunicação somente oral. Mas a escrita aparece bem depois. Então provavelmente o que Moisés fez, tudo que aconteceu com Moisés foi identificado como uma comunicação oral. Porque os hebreus ainda não tinham, né, isso bem consolidado. Essa escrita bem consolidada do jeito que é. Então provavelmente foi escrito depois. Entende? Não tinha um cara lá para ficar anotando do lado de Moisés. Era assim que as informações passavam, os conteúdos de Deus passavam de um povo para o outro povo através do oral. Isso é entendido, a gente já estudou sobre isso, né? Então o dragão é uma figura o quê? Mitológica. Mitológica, é um mito. Foi criado um mito. E o Satanás ele é comparado a um dragão. Você vai fazer uma comparação de algo que já existe, assim, pelo menos na mitologia, que as pessoas acreditam, né? É igual Satanás. Satanás quando você ouve falar que Satanás tem chifre, essas coisas todas. Não é? Aí a pessoa, isso é mito. Mito que veio da Grécia, isso aí. Comparado ao Minotauro, né? Mistura de um homem com aquela forma. Tudo mitologia grega que montou toda essa
essa imagem de Satanás com um tridente na mão, Netuno, né? Mitologia grega, com uma cauda de serpente, aquela coisa toda, um homem, né? Com chifre, como um touro, aquela coisa toda. Então isso é tudo mitologia. Aí quando você ouvir alguém dizer assim, eu vi Satanás, e exatamente como ele é. Não, você não viu. Tem essas mentiras dentro da igreja, né? Você não viu Satanás. Se você falar que você viu ele de terno, gravata, aí seria mais convincente do que você achar. Ele pode se transformar no que ele quiser, né? Pode se transformar no que ele quiser, mas Satanás não é aquela imagem que aparece no cinema, todo mundo fica assustando as crianças com chifre, tridente na mão, lá dentro do inferno. Por favor, tire isso da cabeça, viu, gente? Satanás às vezes pode estar perto da pessoa e você não sabe que é ele. Ele vem de sapatinho de veludo, né? Pode vir como anjo, né? Transformar em anjo de luz, aquela coisa toda, com boas palavras, né? Isso é coisa de crente, falar assim, eu vi a imagem do Satanás, eu fui lá no inferno e vi ele com um chifrão. Isso é mentira. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você está contando um conversa fiada aí. Então, tem essas coisas da igreja. Então, o Satanás, ele é comparado ao dragão, por quê? Por causa das suas características. Você vai ver na internet aí vários dragões que eles vão mudando a forma, mas a forma original do dragão é a asa de águia, pata de leão e cauda de serpente. É isso que é dragão. Certo? É o dragão da mitologia. Mas por quê? Patas de leão, asas de águia, cauda de serpente. Patas de leão representa a força dele. Força. Asas de águia, velocidade e ação rápida. Cauda de serpente, sagacidade e astúcia. É sagaz, né? Astuto. Por isso que é chamado de dragão. Por causa da velocidade, da força e da sagacidade. Só isso. Só a representação. Que é chamado de dragão. No texto também, do versículo 3, está dizendo que esse dragão é vermelho. A cor vermelha é a cor do pecado, né? Sangue, violência, fogo. É bem claro isso. E diz também que ele tem 7 cabeças. Você imagina, né? O número 7 é o número de algo completo. Ok? É o número de algo completo. Ele está relacionado a Deus, esse número. Por quê? Porque Deus é completo. Deus é perfeito, é completo. Ele tem uma relação muito mais com algo completo, pleno. E você vê aqui que a aplicação do 7 aqui está dizendo que é completo, do seu nível completo ali. Ok? Por isso que ele tem 7 cabeças. 7 cabeças. Se uma cabeça, onde é que está a astúcia? Onde é que está a sagacidade? Está aqui. Por isso que esse dragão que aparece, ele tem 7 cabeças. Não é uma só não. No sentido de plenitude, de algo completo. 7 cabeças. Então a sagacidade dele não é brincadeira não. E a astúcia. Aí para quem gosta de falar que pisa na cabeça do diabo, você está pisando aqui na igreja e está lá na sua casa, tomando conta do seu filho. Exatamente. Fala, eu vou puxar a cauda do diabo agora. Então, fica aí nessa ondinha, né? Isso é coisa de crente, blá blá blá, né? 7 cabeças, astúcia e sagacidade. 10 chifres. Chifre é símbolo de poder. Vocês estudaram isso no Apocalipse. Depois a gente vai entender aí esses 10 chifres mais para frente. Símbolo de poder. E 7 diademas, coroas, é símbolo de autoridade. Tem autoridade. Porque na verdade ele é o gestor das trevas, ele é o príncipe das trevas. E tem o poder. É comandante, né? Entendido isso? Então ficou claro aqui o versículo 3. O dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Entendido? Está falando sobre Satanás. Versículo 4. Aí vamos entender a cauda. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A relação das estrelas com os anjos do céu foi com a sua cauda. Foi com o quê? Sagacidade.
foi com a sua astúcia. Esse é o maior pregador que já existiu. Convenceu 1/3 dos anjos. O diabo também prega, né? Você já pensou? Você conseguir convencer de forma astuta a 1/3 dos anjos a abandonar Deus e sair do céu, a se rebelar contra Deus, né? Eles foram saídos do céu, né? Então ele é bom, né? Bom convencedor. Foi a sua cauda, a sua sagacidade que levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, 1/3 dos anjos. Então o versículo 4 já está falando sobre o que aconteceu lá no início. Não é isso? Voltou lá no início. E lançou-a sobre a terra. Na terra foi lançado. Foi precipitado na terra. Depois da rebelião. E aí, olha como que a história é montada. E o dragão, que é Satanás, parou diante da mulher. Você já sabe quem é a mulher. Que havia de dar a luz para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. É a analogia de Maria. É grávida de Jesus. Não é isso? A nação de Israel, que ia gerar realmente o Messias. Então nós entendemos isso aqui. Ela parou diante da mulher, ou o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Ponto. E a história se completa no versículo 7, se quiser dar um pulinho lá para olhar. O texto diz que a cauda desse dragão levou a 1/3 parte das estrelas do céu. A gente entendeu que foi através da sua astúcia e sagacidade. A cauda representa a parte mais perigosa do dragão, ok? Porque ela representa o que eu falei, a sagacidade e a astúcia. Foi com ela que ela convenceu a 1/3 parte dos anjos a se rebelarem contra Deus. O dragão parou diante da mulher, está no versículo também, que havia de dar luz. A analogia trata da perseguição feita por Faraó ao libertador dos israelitas, que é Moisés, vocês lembram disso, é uma analogia. E ao mesmo tempo trata da perseguição feita por Herodes ao menino Jesus. Entendido isso? Como que as histórias vão se conectando? Pastor, mas isso é difícil. Claro, Apocalipse foi feito para ser difícil. Não foi feito para qualquer um enxergar. Foi feito para ser difícil de entender. Senão não tinha graça, né? Só a luz do Espírito Santo para entender isso. Então vamos para o versículo 5. E deu à luz um filho. Deu à luz, né? Não teve jeito, Satanás não conseguiu impedir. Um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Foi ou não foi? Então, reger com vara de ferro aqui não é reger com dureza com violência, com autoritarismo. Não. Reger significa que ele tem uma regência que é inviolável, inquebrável. Esse é o significado. Por favor, reger com vara de ferro. E o reger aqui com vara de ferro é inquebrável o governo de Cristo. E o reger aqui tem o sentido de pastoreio, guiar como um pastor. Ou seja, vou traduzir o versículo 5. Deu à luz a um filho, homem que há de pastorear as nações com um governo inviolável, inquebrável. Ninguém consegue quebrar essa regência de Cristo. Tudo bem? Entendido? Tem que prestar atenção, né? Não dá para a gente sair correndo, porque senão a gente não entende. Por isso que eu tenho que desacelerar um pouco. É por isso que dá o sono. Mas fica ligado. Vamos para o versículo 6. A mulher fugiu para o deserto. A gente lembra, Maria fugindo para o deserto, é isso? Com José, para preservar o filho. Interessante isso, né? A gente vê Deus fugindo. A gente não entende, né? Por que Deus não agiu, né? Derrotou Satanás? Deus é um estrategista. E só Ele sabe de coisas que a gente nunca vai saber. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus.
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora vamos lá. Está falando sobre a história de Maria fugindo com José, com o filho no ventre. Estava sendo perseguida por quem? Herodes. Só que já havia um lugar preparado por Deus e ela foi guardada. Ela foi protegida durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. Lembrem que a grande tribulação começa com 3 anos e meio iniciais, onde vai ter uma falsa paz, uma política feita pelo anticristo, e depois dos 3 anos e meio, a primeira parte, começa a perseguição. Então o período mais sombrio da grande tribulação acontece na segunda metade, certo? Por isso que o texto está dizendo que ela foge para o deserto, mas Deus já tinha preparado para ela, tinha dado proteção para ela durante esses 3 anos e meio. Isso significa que está falando do povo de Deus, certo? Essa mulher é o povo de Deus. São os remanescentes que estarão na terra durante a grande tribulação. A igreja já está arrebatada, lembra disso? Mas vocês lembram que haverá um grupo de remanescentes na terra, 144 mil judeus, e os gentios de vários povos, nações e línguas que vão se converter, e que o número é incontável, não tem um número aqui. Por isso que o texto está dizendo que esse povo de Deus, convertido na grande tribulação, serão protegidos durante 3 anos e meio. Entendido ou não entendido? Não importa o que estará acontecendo, mas quem estiver em Deus será protegido. Por isso que essa mulher, ela foge para o deserto, numa analogia, uma representação aqui, análogo a Maria fugindo de Herodes. Deus já preparou proteção durante esses dias todos, que são 1260 dias, 3 anos e meio. Alguma dúvida? Isso significa que eu posso perguntar. Não vou perguntar não. Durante a grande tribulação, ela vai receber a proteção de Deus. E isso ficou bem entendido. Vamos para o versículo 7 a 9. Eu quero ler 7 a 9. Aí ele vai voltar na história novamente. Olha só. E houve batalha no céu. Entendeu que não é uma sequência que está voltando na história para você entender o que aconteceu com Satanás. Vai dizer o que aconteceu com Satanás para você entender o que vai acontecer novamente com ele, mas num grau maior. É por isso que vai voltando na história. Houve batalha no céu. Lá atrás. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, Lúcifer perdeu a batalha com os seus anjos contra Miguel e seus anjos. Não prevaleceram. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão. Ok? A antiga serpente. Olha a didática de Deus na coisa, está vendo? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Foi isso que aconteceu lá atrás. Então Miguel aparece também lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vocês lembram disso? Ele defende e protege em caráter especial o povo eleito de Deus. Miguel, ok? Miguel está intimamente ligado à nação de Israel. Ele pode aparecer em alguns eventos aí subjetivos, uma ação com a igreja, mas ele está ligado à nação de Israel. Porque Miguel, ele é um anjo de muito poder, de uma patente altíssima, entendido? E a relação dele é com Israel. Então, se alguma igreja disser que viu Miguel lá, vocês não acreditam não. Como aconteceu com a igreja de Uriel de Jesus nos Estados Unidos, né? Acho que é Uriel de Jesus, né? Tinha uma cadeira para receber o Miguel. E a galera acreditava.
Você já imaginou? Miguel é uma pessoa, gente. Ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Não é que ele vai estar no lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas no domingo, ele costuma estar em várias igrejas por aí. Parece que é uma piada. O cara falou assim, vamos mandar Miguel descer. Desce, Miguel, corta esse demônio. Miguel. Olha na Bíblia a função de Miguel. Ele está relacionado a grandes eventos. Aí o pregador falou assim, olha lá, o Miguel desceu agora, com a espada. Desceu ele. Aí começa a falar do monte, né? Desceu Miguel, Rafael, Salatiel, Bezalel, Toniel, tudo que é El, vai descendo. Fala que é anjo, né? E a galera acredita, né? Mas eu não acredito não, vocês podem acreditar sozinho aí. A relação de Miguel com Israel, e ele é um anjo muito poderoso de alta patente para serviços específicos, ok? Não vai estar nas igrejas aí, participando de culto. Pode expulsar que é demônio. É sério, eu estou falando aqui para vocês não se embaraçar, porque de vez em quando acontece isso. Porque o povo não entende das coisas, vai falando, acredita. Você vê cada coisa, tem lugar de libertação que o cara começa a chamar anjo, desce, vai vir, agora manda o Miguel, que esse aqui não resolveu não. Demônio que incorpora em pessoas, gente, é demônio ínfimo. Demônio sem vergonha. Né? Mas, pastor, na Bíblia tem o cara que o gadareno, né? Estava lá, uma legião. Você tem que entender o que estava acontecendo ali. Ali era um espírito territorial. Ele demarcava o território e ninguém conseguia entrar na cidade por isso. Jesus, ele vai enfrentar uma tempestade com os discípulos antes de entrar em Gadara. Porque o demônio já estava prevendo a entrada dele. Só que ninguém conseguia entrar, porque era o espírito que demarcava o território. Por isso que ele fala que era legião. E o que legalizava esses espíritos territoriais, esses demônios, era a cobiça do povo. A cobiça. Tanto é que quando Jesus lançou esses demônios porcos, eles ficaram desesperados. Toca Jesus daqui da cidade, acabando com o nosso comércio aqui. Eles preferiam ficar com o demônio de estimação deles, certo? Por causa dos porcos que eles tomaram prejuízo. Aquilo é um espírito territorial, que é uma regência muito maior de demônios. Aquilo é só uma representação de um homem. Demônio que ataca cidades são legiões. Cidades, ruas, lugares, legiões de demônios. Vários demônios. Agora, demônio que incorpora só numa pessoa sozinha. É diferente você expulsar o demônio de uma pessoa e expulsar o demônio de uma cidade. Você vê na Bíblia, príncipe da Pérsia. O que você acha que é? Príncipe da Pérsia. Olha a regência que esse demônio comandava. O que era o Império Persa? Era uma potência mundial, né? Ele comandava. E ele estava tentando mudar o destino da nação de Israel. Mas Daniel teve que orar 21 dias. Aí ele disse, aqui não. Aqui você não vai mexer, não. Aí quem teve que vir? Miguel. Então Miguel resolve. Aí o Miguel tocou ele, botou ele para correr. Para definir o futuro da nação de Israel. Que estava sob domínio. Certo? Entende o que eu estou falando? Então, a Bíblia apresenta o príncipe da Grécia. Né? Ou o espírito da Grécia. Porque é aquele espírito caracterizado pela imoralidade da Grécia. A sensualidade, o culto, o hedonismo, né? O culto ao prazer, que veio fortemente da Grécia e invadiu Roma. Roma, quando dominou a Grécia, pegou tudo que tinha lá, né? Principalmente essas idolatrias e esse hedonismo de adorar o prazer, né? Culto ao prazer. E o espírito da Grécia veio para o mundo ocidental. E está no mundo ocidental hoje. Que é o espírito da imoralidade e da sensualidade. Porque o mundo ocidental hoje ele idolatra o prazer.
Abre mão de qualquer coisa pelo prazer. Infelizmente, e existe um espírito chamado o espírito da Grécia, o príncipe da Grécia. São coisas muito maiores do que a gente entende, né? Para resolver isso, precisa de um nível de intercessão muito alto, não é só nível de igreja. Então, o Brasil mesmo está debaixo de uma regência maligna muito forte, legalizado. O Brasil hoje, não adianta a gente ficar reclamando. O problema do país hoje se resolve através da unidade das igrejas. Senão não vai mudar. Porque o nível de inteligência astuta que está no país hoje, porque só demônios podem fazer o que está acontecendo no Brasil. O homem comum não consegue fazer. O aparelhamento que está acontecendo no nosso país é de um nível de inteligência superior demais. Como é que você consegue aparelhar um sistema inteiro sem vazar nada? Só demônios podem fazer isso. Homens não fazem. Não é questão de um homem, não. Isso é a questão de uma regência que foi legalizada principalmente pelo povo de Deus. O povo de Deus, né? Quando o pessoal achou que carnaval negligenciando as coisas de Deus e abusando das coisas sagradas, tudo isso foi semente plantadas. Né? Achar que aborto é normal, tudo isso aí, foram fazendo. As igrejas começaram a se vender, o diabo está agindo com direito. A guerra é muito superior do que a gente imagina. Então não adianta ficar, a gente vai descobrir, só vai acontecer se a gente colocar o mundo espiritual para funcionar. Então, infelizmente, o país está dominado por uma regência maligna, onde legaliza tudo que você vê na frente: homossexualismo, aborto, violência, corrupção. Então, não é simplesmente, os pastores acordarem e falar assim: o que nós vamos fazer? Nós vamos conectar todas as igrejas, vamos fazer um propósito todo mundo junto, unidos, e pensar que a guerra não é contra a carne ou sangue. Contra a carne ou sangue. Você pode ver. Não tem condições. Não tem condições. E aí, talvez há uma possibilidade, né, disso mudar. Mas talvez a gente experimente um arrebatamento. A gente experimenta um arrebatamento, está próximo, não é isso? Nós estamos aí com um monte de gente querendo fazer papel de anticristo, né? Não temos um monte? Elon Musk querendo, né, rejuvenescer as pessoas, né? Tentando restaurar células que já estão velhas, tem projetos desse tipo. Manuel Macron, né? Manuel é o nome de Jesus, de Deus conosco, Manuel, né? Manuel, o anticristo vai ser o anticristo, quer se parecer com o Cristo. Tem muita coisa aí que promete, né? Mas não sei, tem muita coisa para acontecer, a gente não sabe. Mas o importante é que a igreja sobe antes, certo? A igreja sobe antes. Se isso não tiver jeito, a igreja sobe antes. O que está acontecendo também é a nível mundial, é porque a gente não está sabendo, né? Mas é a nível mundial. Vocês entenderam, então, do versículo 7 a 9? Ok. Vamos para o 10º. Aí, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então é isso que eu disse para vocês. A ideia aqui do texto e de Deus é comparar, né, o que vai acontecer com Satanás em relação ao que já aconteceu. Só o que vai acontecer agora vai ser num nível muito maior. Ele vai ser derrotado. Logo no final da grande tribulação, a gente vai ter um desfecho. O aprisionamento dele e tal. A gente vai ter isso. E a destruição do anticristo que a gente vai ver lá na frente. Entendido? Então, a ideia do texto é só essa: mostrar que aquilo que aconteceu com Lúcifer, quando ele se rebelou no céu, foi precipitado,
vai acontecer algo também agora, no final da grande tribulação, só que no nível maior. Entendido, né? Versículo 11. E eles o venceram, eles são os remanescentes, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha que importante. Eles venceram, os remanescentes, aqueles que confiaram em Deus durante a grande tribulação. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que os judeus que vão se converter, eles vão ter que acreditar no sangue de Jesus. Essa parte é mais difícil para eles, né? Eles só vão vencer se eles crerem no sangue do Cordeiro, no poder do sangue de Jesus. Já imaginou um judeu acreditando no sangue de Jesus, no poder? Se não acreditar, não será salvo. Mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles mantiveram um bom testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, não se preocuparam com a própria vida. Eles preferiram guardar o testemunho mesmo que morressem pela causa. Isso vai acontecer. Muitos morrerão, mas não vão negar a fé. Os judeus, aqui o texto está dizendo que o acusador dos nossos irmãos, né? Foi no versículo anterior. Versículo 10 fala sobre o acusador dos nossos irmãos, né? Os judeus tinham uma tradição, que deve ter até hoje, né? Não sei se mudou muita coisa no judaísmo, eu estudo pouco o judaísmo atual, mas eles tinham uma tradição de que o diabo podia acusar eles durante todo o ano, menos no dia da expiação. Uma vez por ano tinha uma comemoração chamada Dia da Expiação, onde o cordeiro era sacrificado, né? O sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então, na visão deles, o diabo desse dia não conseguia acusar, certo? Mas nós cristãos, a gente tem ali uma expiação eterna. Então ele pode tentar nos acusar, mas não vai conseguir. A acusação dele não vai chegar. Porque o dia da expiação nosso não é uma vez por ano, é continuamente. Por quê? Vamos ver Hebreus 9:12, se é verdade o que eu estou dizendo. Aquilo que acontecia com os judeus durante uma vez por ano, conosco acontece todos os dias. Hebreus 9:12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção. Então o sacrifício de Jesus Cristo trouxe para nós uma eterna redenção. Então, se você acredita, está aqui os registros bíblicos, né, do que Jesus fez. Tem gente que acha que fica com sentimento de culpa, né, aquela coisa toda, sabendo que Jesus fez um sacrifício eficiente por nós. Amém? Versículo 12, ele diz: por isso, alegrai-vos vós, ó céus. Está falando para a igreja do céu. E vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos entender isso aqui, né? Lembrando que os que estão arrebatados, a igreja arrebatada, ela não está definitivamente no lugar que ela tem que ir. Ela está no estado intermediário, né? Só depois do grande julgamento que a igreja vai para a cidade da Nova Jerusalém. A gente vai andar sobre pedras preciosas, né? Vai ser outra coisa. Por enquanto, é um estado chamado céu aqui, estado intermediário, até o julgamento final. Mas ele diz: alegrai-vos, ó céus, de vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, ele tem grande ira, na grande tribulação, sabendo que já tem pouco tempo. Então esse pouco tempo é a causa da grande ira dele. O diabo, ele sabe muito mais da intervenção de Jesus do que nós mesmos. Ele sabe o que vai acontecer, por isso que ele está com pressa, ele tem grande ira por isso. E as pessoas não entendem isso. Ele sabe que existe pouco tempo, e esse pouco tempo são os 3 anos e meio. Quando se encerrar, haverá uma intervenção de Jesus em favor do seu povo. Apocalipse 20, versículo 1. Ok? Vamos para o versículo 13. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, aí voltou a história de novo, tá vendo?
perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. A história voltou novamente lá atrás, um flash atrás, e está falando sobre aos fiéis da grande tribulação. Perseguiu, ok? A mulher, perseguiu o povo de Deus, perseguiu, ok? Durante esse tempo. Por isso que a história voltou um pouquinho. É uma alusão aos fiéis do tempo da grande tribulação. Vamos para o 14? Só que esse povo de Deus, chamado de mulher, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Interessante, né? 2 asas da grande águia representam a intervenção de Deus, conforme Êxodo 19, versículo 4, vamos ler? Êxodo 19, versículo 4. Ele disse o seguinte: vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. Ok? Isso está escrito? E vos trouxe a mim. É só um método de intervenção de Deus, protetivo e rápido. Deuteronômio 32, versículo 11 e 12. O que diz? Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Só isso. É o símbolo da proteção de Deus, do cuidado de Deus sobre o seu povo durante a grande tribulação, simbolizado por 2 asas de águia. Depois tem no versículo um tempo, tempos e metade de um tempo. Fácil de entender. Um tempo, um ano. Um ano. Não só um ano. Tempos é um ano no plural, 2 anos. E metade de um tempo é o quê? Meio, 3 anos e meio. Continua falando sobre o segundo período da grande tribulação. Um tempo, um ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, onde haverá perseguição, mas haverá proteção de Deus sobre o seu povo. Fácil de entender. Versículo 15. A serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. O texto continua voltando ao início, mas está dizendo ao mesmo tempo o que vai acontecer na grande tribulação, a forma como Satanás vai agir e como Deus vai proteger. Água como um rio. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Na simbologia profética, um rei poderoso comandando seus exércitos. Esse é o símbolo de água como um rio. É comparado como correntes de águas. Quando você é perseguido, como uma corrente de água te persegue. Não tem como você sair fora. Entende? Então é só uma simbologia de como os reis, eles agiam com os seus exércitos em relação ao inimigo. Vou dar exemplo aqui. Isaías 8, versículo 7. Presta atenção. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio. Deus é um rei. A forma como ele está agindo contra a oposição. Sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas. Isso é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Certo? Então, está mostrando como que os reis agiam em relação aos seus exércitos contra os opositores. Entendido ou não? É só uma simbologia. Vamos para Isaías 59, versículo 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Percebe? As correntes de águas representando a forma de ação dos exércitos.
Oséias capítulo 5, versículo 10. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites, derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Entenderam o que eu falei? Esse é o significado. Do versículo 15, a serpente lançou da sua boca, através da mulher, água como um rio. Uma forma de atacar a igreja, com as suas forças bélicas, com o seu poder. Entenderam isso? Para tentar atacar a igreja. Mas a igreja está sendo protegida por Deus. Vai voar como uma águia. Entendido? Isso aí é para a galera que vai ficar, tá? Quem vai subir só fica a título de informação. Versículo 16. A terra ajudou a mulher. A terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E se a terra ajudou a mulher, diz que Deus vai usar elementos naturais em favor do seu povo. Assim como na época de Moisés, a terra foi fendida. Lembra? Então Deus vai usar elementos naturais para proteger o seu povo. Entendido isso? Ele pode usar o que ele quiser, né? Vai abrir a terra e botar os inimigos lá dentro, ele faz o que ele quiser, joga, bota um terremoto, bota o vento, ele vai fazer o que ele quiser. Deus é Deus. E no versículo 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Tá? Retomando sempre a história da perseguição de Herodes contra Jesus, que representa a perseguição de Satanás contra o Messias. Foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que é o povo de Israel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ok? Lembrando que os remanescentes são os judeus convertidos e os gentios, que também foram convertidos na grande tribulação. Para a igreja que será arrebatada, isso só serve de informação. Às vezes a pessoa fica preocupada, né? O que vai acontecer? Então tem coisa que você vai ficar preocupado, você tem que preocupar. A Bíblia está narrando tudo que vai acontecer para a igreja, para Israel. A título de informação, isso é importante. Mas tem coisas que não vão ter nada a ver com a igreja arrebatada. Porque a igreja arrebatada vai assistir isso de camarote. Certo? Porque a igreja, ela tem que ser arrebatada antes da grande tribulação. Ela não tem como passar por isso. Porque aqui é bem específica a Bíblia em relação aos remanescentes. O número de judeus, 144 mil. Quem são? Sei lá. Nem quero saber. Quem serão eles? Eu não sei. Tantos judeus espalhados nesse mundo aí. Quem são os gentios? Também não sei. É quem quiser. Por isso que não tem número. Quem se converter. Só que não tem graça mais não, tá? Quem está acostumado com a mordomia da graça, que aceita pecadores, né? Isso acaba, a porta fecha e a salvação vai ser somente pela fé. É aí que cabe o texto, o justo viverá pela fé. Esse texto, ele não cabe nos nossos dias, a gente aplica esse. A gente aplica ele aleatoriamente, mas ele é específico para a grande tribulação. A gente vive, na verdade, porque fé é assim. O que é fé, no sentido real da palavra? O cara coloca a sua cabeça na guilhotina e fala, nega Jesus. Você fala, não nego. Isso é fé. Isso aí é fé. Esse é o tipo de fé da grande tribulação. Olha, eu vou entrar na sua casa e vou destruir todo mundo. Você vai negar Jesus ou não? Não, pode matar todo mundo aqui que a gente não nega. Então vai ser nesse nível da grande tribulação. Hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo. Então só vai ter vida através de alguns elementos que eu citei para vocês. É sangue de Jesus, meu amigo. O judeu, se não se render ao sangue de Jesus, não adianta. Não adianta contar a história. Não será salvo. Só através de Jesus. E tem que ter fé. Por isso que Paulo falou, vocês não resistiram até o sangue. Ele falou para a igreja. Vocês não resistiram até o sangue. Vocês não sabem o que é resistência até o sangue. Os apóstolos resistiram até o sangue.
Paulo resistiu até o sangue, até derramar o sangue dele. Por isso que o sangue dele, ele falou, eu estou sendo aspergido por libação. Ele falou assim, o meu sangue é uma oferta para Deus. Foi decapitado e o sangue dele funcionou como uma oferta, uma oferenda para Deus. Até o sangue, né? A gente resiste até o irmão falar uma coisa que a gente não gosta, né? Até acontecer alguma coisa na igreja, assim. Agora, até o sangue, hoje a gente entrega a nossa fé, assim, qualquer coisinha a gente desiste de Deus. Não é verdade? A fé dos discípulos de Jesus foram assim, pelo menos a maioria, né? Foram extraordinárias, né? A fé dos reformadores, né? Na época da Inquisição também, né? Jerônimo, João Russo, essa turma teve gente que morreu queimada, né? Que não negava a Cristo, morreu decapitado. O Tiago foi esfolado, viu? O Tiago sofreu mais que Jesus, né? Porque a gente acha que Jesus, a questão de Jesus foi o sacrifício na cruz. Teve gente que sofreu muito mais que Jesus no nível de sofrimento. Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo. O que você acha? Sofreu mais, né? O problema era que Deus foi para a cruz. Esse que é o problema. Esse que foi o problema. Não é só porque ele sofreu ou não. O pessoal fica chorando lá no cinema, né? Ai, tadinho dele. A TV, você já imaginou o Tiago sendo esfolado, né? Herodes arrancava o couro dele assim, ia puxando, deixava só a pele. Arrancava a pele e deixava só a carne por baixo. Esfolado vivo. É pior do que isso, né? Teve época que a Inquisição Espanhola mesmo, a Igreja Católica matou 39 mil pessoas. É mole. 39 mil pessoas. Você está doido? Então, em nome de quê? Em nome da igreja, em nome de Cristo. Que mentira, né? Que coisa, né? A Igreja Católica hoje é a maior assassina da história. O pessoal tem que estudar mais sobre Inquisição, o povo que pagava indulgência, quanto custou para construir o Vaticano, que a turma gosta de ir lá tirar foto. Cada grama de ouro que tem ali dentro custou sangue. Está no Apocalipse isso. Sangue derramado dos mártires, das pessoas que não aceitavam. Foi isso aí. Mas o pessoal acha que é normal, né? Mas tudo bem, gente. Por hoje é isso. Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo. Nos leva para casa guardados e abençoados pelo teu poder. Que tenhamos um culto hoje conforme a tua vontade. Nos guia, nos proteja. Que a sua igreja se fortaleça cada vez mais na tua verdade. Que não sejamos alvos de mentiras, de enganos. Blinda a nossa mente, a nossa vida com o sangue de Jesus e nos faça prevalecer num mundo tão complicado. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz.